No programa Vereda Literária de hoje, conversaremos com ator, diretor de teatro e produtor cultural Adir Assunção. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre artes cênicas, produção literária, poesia. Fique ligado. No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com ator, diretor de teatro e produtor cultural Adir Assunção. Adir Assunção nasceu em Belo Horizonte, formou-se em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais. Dentre seus trabalhos de direção destacamos A Tragédia Brasileira, de Sérgio Santana, O Círculo de Giz Caucasiano, de Bertolt Brecht, Ifigênia, espetáculo de dança com roteiro do próprio Adir Assunção, e Afonso e Laís, espetáculo cênico musical. Atualmente, Adir Assunção vem coordenando o Espaço Unibanco Nazaré. Tudo bem com você, Adir? Tudo bem, Elton. Então tá bom. Adir, teatro, livro e literatura. Qual é a marca dessas palavras na sua vida? Bom, eu acho que primeiro vem o livro. Desde pequeno, assim, fui filho único durante um tempo. E meu brinquedo, quer dizer, as primeiras coisas que eu tive foi muito ligado a livro, a revista, jornal. Então essa coisa de ler é uma coisa que vem bem da infância. E aí, com isso, tem outros desdobramentos para frente. Já o teatro vem para a adolescência. O teatro, quer dizer, eu ia muito a cinema, eu nunca tinha ido a teatro, eu não me recordo muito de não ser um teatro de escola, uma coisa assim. Aí na adolescência eu tinha um amigo que, onde ele trabalhava, estava fazendo os figurinos do teatro universitário, de um espetáculo do teatro universitário. Acho que foi por aí que eu comecei a achar aquela coisa fascinante, aquelas pessoas vindo, trocando de roupa e aquela produção enorme, era uma peça com muitos atores. E aí foi por aí, entrei naquela montagem e não saí mais. E onde é que ficaram as ciências sociais nesse? Olha, as ciências sociais foi muito... Nos anos 70, quer dizer, o fato de fazer arte, estar envolvido com arte, era, de uma certa maneira, uma colocação política também. Né? Claro. Assim, não que no outro momento deixe de ser, mas naquele momento, no Brasil, era uma coisa muito clara, era uma opção. E nessa formação surgia a necessidade, como é que você vai entrar para a universidade, esse fascínio pelas ciências humanas, em específico pelas ciências sociais. Né? Eu lembro que muitos atores e músicos da minha geração estudaram na Escola de Ciências Sociais. Quer dizer, nós estudamos na Fafiche, que era o prédio que tinha, né, filosofia, história e psicologia, mas especificamente nas ciências sociais tem esse apelo. Eu acredito que é muito por aí. E também pela coisa do interesse pelo homem, como é que o homem se organiza, como é que o homem fica junto, essa curiosidade mesmo, que eu acho que tem a ver com teatro. Tá certo. Agora, o seu trabalho atualmente de divulgador cultural, em que ele consiste? Olha, já desde de uns quase 6 anos, né, que eu faço parte de um processo, um grupo, né, que criou o Belas Artes e Liberdade. Hoje é uma rede maior, né, junto com o Espaço Unibanco. E, especificamente, hoje eu cuido um pouco da programação do Nazaré Liberdade. Quer dizer, teve um tempo eu estive mais envolvido com a programação do Belas Artes, foi a época da livraria, né? A livraria existe até hoje, eu estou me distanciando dela nesse momento, e concentrando as atividades no Nazaré Liberdade, que é um espaço para música, teatro, poesia, quer dizer, é um espaço além do espaço principal, que é o cinema. Sim. Agora, teatro, como é que você avalia hoje a situação do teatro dentro de Minas Gerais? Você falou, Gurinha, mesmo, da situação no período de repressão, década de 70, né? Talvez ele funcionasse até um pouco como uma válvula de escape. Passava-se por ali aquele texto que não passava pelo discurso convencional da sociedade. Como é que você avalia hoje o teatro, depois dessa modificação política do Brasil? Engraçado. Sabe que eu tenho uma visão, não consigo ter uma visão muito clara, assim, sem ser parcial. Por exemplo, eu consigo, meus companheiros vão ficar bravos, mas eu consigo muito pouco ao teatro aqui.
Normalmente vou para ver uma coisa que realmente eu acho que possa ser imperdível. Aí, pô, você não... eu acho que falta uma inquietação. Assim, eu acho que, e junto com a inquietação, eu acho que a inquietação traz também a modernidade, traz o melhor fazer, né? Então as coisas estão meio padronizadas. Falo isso, mas lembrando, tem um espetáculo maravilhoso que eu vi recentemente, que é o Beijo no Asfalto, dirigido pelo Ilcim de Oliveira, que é o Nelson Rodrigues, da melhor qualidade. Eu acho que o Nelson, um autor dificílimo, ele montou muito bem. Ao trabalho da Ione Medeiros, de Oficina Multimídia, que é um trabalho de pesquisa, de investigação, né? Tem lá, lógico, a gente não pode deixar de falar de Galpão, Armatrux, enfim, tem uma produção na cidade interessante. Mas eu acho que ainda falta. Eu acho que falta isso, talvez. Falta uma coisa mais instigante na linguagem, alguma coisa mais provocativa, que... Não sei se o público quer isso, mas eu imagino que sim. O público quer ser um pouco mais chacoalhado pelo teatro. Hoje a música faz muito isso, né? Uhum. Nós temos em Belo Horizonte uma produção musical que encanta, mas até a própria dança, né? E o teatro, a gente sempre fala, tem o Galpão, tem o Armatrux, mas não está ali tocando. Agora, você acha que a dificuldade maior de se fazer teatro em Minas é de achar uma linguagem, ou que outras dificuldades você acha que interferem? Não, eu acho que a linguagem é consequência do processo mesmo, né? Eu acho que falta duas coisas, talvez dois caminhos. Um caminho, eu acho que é um problema estatal. Eu sou favorável à criação de companhias municipais, estaduais. Quando eu falo isso, as pessoas falam, mas sei lá, você não é num cabide de emprego, você quer ser diretor, um emprego na prefeitura e tal. Não é bem isso, porque eu acho que é uma questão do fomento, não só de público, como é um espaço para experimentação de diretores, atores, e inclusive dentro dos textos mais tradicionais, que eu acho que são a grande escola. A grande escola do teatro é fazer. E é fazer a partir dos bons textos. Uhum. Então, eu acho que esse é um caminho. Que eu acho que é uma lacuna muito grande, é uma lacuna... hoje não digo uma lacuna brasileira, porque algumas cidades estão tentando, né, acho que no Rio Grande do Sul há uma companhia, existem alguns projetos já de sanar qualquer cidade do mundo, onde que o teatro é uma coisa mais viva, pode ser uma cidade pequena, de 20 mil, 30 mil habitantes, você tem uma companhia municipal. Uhum. Como você tem um coral municipal, como você tem uma orquestra municipal, enfim. E o outro lado, eu acho que são os artistas mesmo. Os artistas, eles ou se acomodaram numa linha mais tranquila, ou estão fazendo aquela vanguarda... vamos dizer, uma vanguarda velha, né? Mas tem um espetáculo que eu não citei aqui, mas eu não assisti, mas dizem que é maravilhoso, que é o último espetáculo do Eide Ribeiro, o Anjos do Asfalto. Né? Eu sei que você está, dentro dos seus trabalhos atuais, está uma montagem de um espetáculo baseado em Shakespeare. Nós vamos falar dele mais adiante, mas eu gostaria de fechar esse bloco você brindando a gente com um soneto de Shakespeare. Assim, pois não. Vamos ver aqui. Lanço-me ao leito, exausto da fadiga, repouso o corpo ao fim da caminhada. Mas eis que a outra jornada a mente obriga, quando é do corpo a obrigação passada. A ti, meu pensamento na distância, em santa romaria então me leva, e fico, as frouxas pálpebras em ânsia, olhando como os cegos veem na treva. E a vista de minha alma lhe desvenda aos olhos sem visão tua figura, que igual a joia erguida em noite horrenda, renova a velha face à noite escura. Ai, que de dia o corpo, à noite a alma, por tua e minha culpa não tem calma. Adir, para dar um depoimento sobre o seu trabalho, nós convidamos o ator e diretor de teatro, Ronaldo Brandão. Vamos ver? Que ótimo. É claro, foi a época, eu creio que mais brilhante
do nosso teatro. Apareceram jovens diretores. Atores, atrizes já existiam, e até autores. Mas quando surgem os diretores. E a Dira Assunção marca muito, como um ótimo e vibrante diretor de teatro, a passagem dos 60, dos 70, digo, para os 80. Ele veio do teatro universitário, aluno de Aide Bittencourt, Paula Lima, Otávio, Geraldo Maia, todos grandes. E se torna um homem de teatro independente. Se ele faz o curso e vai para a estrada, com um talento enorme. Quando ele me convidou para fazer um papel muito difícil, que era um juiz na peça O Circo de Giz Caucasiano, eu adorei o convite. Você topa? Nem perguntei quanto que era o meu cachê. Eu acho que o meu cachê, gastei tudo com os conhaques lá no teatro. Mas o papel era ótimo. Então a Dir me deu um presente que era o papel do juiz Asdak em O Circo de Giz Caucasiano de Brecht. Adir, além desse reconhecimento do Ronaldo Brandão, você mereceu um agradecimento de ninguém menos do que João Etienne Filho, nos seguintes termos. Em primeiro lugar, o jovem Adir Assunção, um de meus grandes ex-alunos teatrais, que optou por esta árdua e difícil atividade de divulgador das coisas da arte. Eu gostaria que você comentasse para nós um pouco das maiores dificuldades que você vem enfrentando, primeiro no teatro e depois como divulgador de arte e cultura. Olha, eu acho que as dificuldades são as dificuldades estruturais mesmo do nosso país, né? A questão da educação e cultura nunca foram prioritárias. Mesmo os discursos, elas sejam prioritárias, como a ação, a coisa fica sempre a desejar. E os avanços que eu acho que acontecem em todas as áreas, né, e nós somos extremamente criativos enquanto povo, né, eles vêm da necessidade, assim, do povo mesmo, dos seus artistas, de criarem novos caminhos. Então, as dificuldades são muitas e as facilidades também são muitas. Acho que nem adianta muito fazer um elenco de as dificuldades principais são essas e as facilidades. O que eu acho que o geral é isso. O geral é que isso não é fundamental para a nossa política, né, para a nossa estrutura de poder, a questão da cultura e a questão da educação. E isso fica como uma responsabilidade tão exclusiva dos artistas e dos cidadãos. Então, e como a questão do cidadão e a questão do artista ainda é uma situação precária, as nossas condições são precárias. Reflete naturalmente. Agora, quando você seleciona um espetáculo, qual é o seu critério? Você toma em consideração, por exemplo, o gosto do público? Você projeta um certo gosto do público? Qual é o seu critério, enfim, para... Não, assim, não necessariamente. Eu penso, mas o texto precisa de me encantar. Às vezes são textos que a gente fica namorando durante anos, né? E até ele chegar no ponto de ser feito. Eu procuro, quer dizer, isso não é uma coisa determinada, mas se você observar, na maioria dos trabalhos que eu participei, estão ligados a textos poéticos. Textos em que, mesmo que eles sejam textos teatrais, eles são textos que usam a linguagem da poesia. Então, que além quer dizer, eu fiz muito menos teatro de ação, muito menos teatro de comédias, assim, enfim, do que teatros que são em que o texto e poesia têm uma ligação forte. Não é uma coisa proposital, intencional, não. Acho que foi um caminho, né, que essas coisas assim, elas vão aderindo a gente, igual o caramujo no casco do navio. Então, hoje eu olho assim, vejo as coisas que eu já fiz,
vejo que 90% estão ligados à poesia. E é principalmente coisas que eu quero fazer, coisas que eu acredito, coisas que eu gosto, que eu me sinta bem, eu sinta bem falando, que eu sinta bem realizando cenicamente, né? Porque o diretor é uma espécie de escritor, né? Você escreve cenicamente. Então, você que tem mais esse exercício da palavra escrita, sabe que aquilo tem que estar muito... estruturado. Muito estruturado, né? Você tem que ter aquilo já vivenciado interiormente para fora. Então, é isso. Então, não tem uma escolha, assim. Eu acho que teve um tempo que foi mais engajado, né? Eu acho essa coisa, por exemplo, o Círculo de Giz era um momento que a gente queria dizer algumas coisas mesmo, apesar de a peça continua super atual hoje ainda, mas naquele momento era base e tal. Quando a gente fez o Tatuturema, aí é bom falar um pouco do Tatuturema, eu lembro um pouco do grupo, que foi o Cusalo, o Circo Teatro Cusalo. Foi um grupo muito importante para mim e eu acredito que foi importante também, ele teve uma importância na história desse período do teatro e das artes na cidade. Algum tempo, na época ele foi um pouco assim, impactante, as pessoas falaram, nossa, não estou entendendo muito, mas depois nós fomos ver, observar os reflexos do ponto de vista da construção teatral, da postura no palco, do encadeamento, enfim, algumas novidades que o Tatuturema trouxe para a época, que foram incorporadas por outros grupos e, né? E Tatuturema era um texto dificílimo, a princípio, um experimento do Souzani do século passado, e que a gente trouxe de uma forma super barroca, eram todos atores nus, num moto contínuo, um delírio amazônico, mas também era importante, eu acho que era tão importante o Tatuturema do ponto de vista político como estético. E aí essa repercussão eu não vejo só em grupos de Minas, não. Eu ousaria dizer, como nós viajamos muito o Brasil com esse espetáculo, eu encontrei depois, aqui e ali, resíduos concretos da passagem do Tatuturema. Né? Afonso e Laís, baseados na poesia de Afonso Ávila e Laís Corrêa de Araújo. Como é que foi a recepção de público desse espetáculo, esse espetáculo? Foi muito legal. A coisa mais emocionante, primeiro, foi quando Afonso e Laís foram, né, assistir. Afonso, para mim, é uma espécie de guru, assim, né? Eu comecei, eu era ainda também adolescente, aquele adolescente chato, e ele tinha escrito um estudo mais interessante que existe sobre a história do teatro mineiro, né? E eu fui atrás do Afonso, não atrás do poeta, que eu ainda não conhecia, mas eu fui atrás do historiador. E eu lembro que ele me atendeu com maior dedicação, ele com aquelas coisas todas, super ocupado, ele trabalhava no espaço público, né, mas me atendeu diversas vezes e foi me municiando não só de informações sobre o teatro, mas também me apontando um pouco essa questão da poesia. E eu tenho um projeto que eu trabalhei muitos anos nele, que eu não consegui realizar ainda, que é em cima da obra do Afonso, que é em cima da Casa da Ópera, um poema dele. Adir, no bloco anterior, nós interrompemos quando você falava do seu projeto Casa da Ópera, baseado na poesia de Afonso. Vamos retomar? Vamos. Na realidade, é um projeto que agora ele está um pouco descansando, né? Mas durante alguns anos eu batalhei muito para realizá-lo. Que a partir do poema do Casa da Ópera, em que o Afonso fala de 4 atrizes que são pessoas importantes na história do teatro em Ouro Preto, né, da Casa da Ópera de Ouro Preto, desde do século XVIII ao século XX. Então, a partir daí, nós fizemos uma pesquisa enorme sobre o repertório. O Afonso já tinha feito essa pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa suplementar do repertório de cada época, de cada companhia, né? Um pouco da história também, um pouco da história de Minas, desde 1700 e pouco a 1970, né? Quer dizer, vai de Violante Mônica, uma das primeiras atrizes, né, citadas, até Judite Malina com o livro em Fiat nos anos 70. Bom, esse é um projeto, então, esse foi uma das maneiras de conviver com Afonso e com a obra dele durante esse tempo todo. A gente estava falando do projeto, né, Laís e Afonso. E aí depois é que eu fui
conhecer um pouco mais, a conhecer a poesia de Laís, e que me apaixonei também, que é uma super poeta, não só uma grande estudiosa da literatura, mas também uma grande poeta. E nós fizemos esse espetáculo, eu e Márcia Bechara, em que eu fazia Laís e Márcia fazia Afonso. E acompanhados pelo Paulo Faria, por uma outra música. E foi um espetáculo muito bom. O público gosta de teatro com poesia. O público, quer dizer, é lógico que nem sempre você tem um público imenso, mas é um público fiel. Todos os espetáculos que a gente tem feito com poesia, por exemplo, o próprio Desconcerto Grosso, que a gente fez recentemente, eu e o Ricardo Aleixo, em cima da obra do Gregório de Matos. Eu lembro que nós fizemos no teatro e uma vez fomos fazer num espaço aberto, num bar. E eram 2 dias. Quando chegou no primeiro dia, tinha um pessoal muito jovem, assim, na frente, que estava lotado. E a frente era da juventude. Eu falei para o Rick, acho que daqui a 10 minutos, eles vieram enganados, esse público vai sair, nós vamos ficar com a frente vazia. Não era. Pô, super gostaram, né, aplaudiram e voltaram no dia seguinte trazendo mais gente. Quer dizer, então mesmo assim, Gregório, né, o Boca do Inferno, era 300 anos de morte de Gregório, mas a poesia viva ali e contagiante, né, as pessoas... Então eu acho que essa é a coisa que você tinha me perguntado, como é que o público reagiu ao Laís, e eu acho que reagiu bem ao Desconcerto Grosso, e reage bem à poesia, sim. Principalmente o público de Belo Horizonte gosta muito. Então nós vamos falar agora um pouco da poesia nos livros e da literatura nos livros. Você coordenou até recentemente o Espaço Belas Artes, Liberdade, Livraria. Como é que foi essa sua experiência? Foi uma experiência fascinante, né? Primeiro porque o Belas Artes significou, ele foi uma novidade em termos de espaço do mix cultural, né? E o público queria isso e compareceu maciçamente. E a livraria, que era um cantinho, hoje agora ela ficou maior um pouco, era um cantinho, era um ponto de encontro de autores, público, por exemplo, a gente tinha uma seção infantil que vendia muito livro, né? E o que foi, além de ser um espaço de comercialização, o livro é um objeto de difícil comercialização, principalmente, né, no país que a gente vive, com o curso do livro. Mas lá nós promovemos muitos eventos, por exemplo, durante 2 anos consecutivos, nós temos uma Semana do Livro de Belo Horizonte. Na primeira semana foram quase 80 lançamentos de inéditos, né? Eram noites temáticas, uma noite sobre mais a parte da ficção, outra parte da produção acadêmica, outra parte do infantil, enfim, cada noite, né, de um jeito. Isso foi, as duas edições da Feira do Livro de Belo Horizonte foram sensacionais. O público correspondeu, os autores todos estiveram presentes. Agora, é um comércio que sofre muito com a instabilidade, com a recessão, né? Hoje o livro está muito caro. Está publicando coisas fantásticas no Brasil. Hoje você tem, né, coisas, inclusive, simultâneas, está saindo lá fora, sai aqui. A produção brasileira está muito boa, a qualidade do papel, a qualidade das traduções, a qualidade do planejamento gráfico, enfim, tem um avanço enorme nos últimos 10 anos, né? A indústria do livro deu um super salto. Mas, como é um objeto caro, ele fica ao sabor, assim, um pequeno arrojozinho, o público passa lá para ver, né? Muita gente chamava a livraria lá do Belas Artes de biblioteca. Eu vim aqui na biblioteca de graça. para ficar lendo. Agora, por que caminhos você acha que passa um incentivo à leitura no Brasil? Eu acho que passa por ações públicas mesmo. Eu acredito que sim. Agora eu vi um projeto que aconteceu, caixa de leitura, pequena biblioteca para cada sala de aula. Isso eu acho fantástico. Eu acho que isso. O livro tem que ir, como o teatro tem que ir, acho que tudo tem que ir de encontro às pessoas. É lógico que tem essa realidade de mercado, você põe a coisa na vitrine para as pessoas comprarem. Bom, isso é uma coisa. Mas acho o mais importante a ação de fomento, né, de ir até lá, de criar mecanismos para que as pessoas tenham acesso ao livro. Para que o livro chegue na mão das pessoas, para que elas possam ter o contato, saber que o livro não queima, que
que é gostoso, que é uma coisa fascinante, que é só abrir, que é um mergulho. E há uma distância, porque o livro, para a maioria, para muita gente, não diria para a maioria, muita gente, é um objeto completamente estranho, que ele morre de medo até, morder. Tem mais familiaridade com o disco, com outro tipo com disco, com outro tipo de coisa, né? Sim. Bom, então vamos lá. Minha última pergunta para você é exatamente sobre um resumo sobre isso. Que recado você gostaria de mandar para o nosso espectador em termos de incentivo a que ele tenha mais acesso à arte e cultura em geral? Bom, eu acho que o espectador que não é um produtor de arte, ele deve correr atrás e privilegiar os seus criadores, assim. Eu acho que esse carinho entre o público e o criador é bom para os dois. Não é só a gente, né, as pessoas que estão produzindo, que devem ir, olha aqui, lê meu livro, vai ver minha peça, já viu meu filme, olha meu clipe. Mas essa coisa da gente preservar e cuidar mais dos nossos artistas, principalmente aqueles que estão perto da gente. Porque nessa ideia, nesse mundo globalizante, é muito mais fácil a gente consumir uma produção vinda de fora, vinda de um lugar. E enquanto a gente tem uma produção, às vezes, com uma mesma qualidade, com uma mesma intensidade, com a mesma beleza do lado. Então, eu acho que tanto nós que produzimos, devemos criar cada vez mais mecanismos de sedução, de atração. Eu acho que cada vez mais também o público tem que descobrir que ele é responsável também e que ele tem que ir atrás do artista. E acabar um pouco com esse espírito de colonizado, né? O que vem de fora é melhor do que se faz aqui. A gente está fazendo igualzinho, ou melhor. Adir, a última pergunta do programa que vai fazer para você é o Ronaldo Brandão. Vamos ver? Adir, querido Adir, depois do velho, rabugento e divino Asdak do círculo do giz caucasiano, qual o papel que você me daria no teatro? Ronaldo, querido, acho que nós estamos nos devendo um Shakespeare. Não sei se o Mercador de Veneza ou se o Rei Lear. Adir Assunção, Vereda Literária, agradece a sua entrevista, deseja mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de ter estado com você. Obrigado. Recebemos na nossa produção os seguintes livros: Marcha Soldado, Cabeça de Miguel, de Rita Espechite, Dama de Paus, de João Carlos Fontes. E recebemos também duas correspondências, uma de Bebete Alvim e outra de Valber Ribeiro Costa, fazendo-nos sugestões para o programa. Vamos ler com todo carinho. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura, muito obrigado.